Fala aí, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, assim como as suas famílias. E assim, no mais, cara, a recomendação é a mesma das semanas anteriores. É sossegar o facho em casa, deixar esse momento turbulento passar, entendeu? E espero que dentro em breve a gente já possa estar, né, juntos novamente. Na aula de hoje, nós iremos corrigir os exercícios propostos na semana anterior sobre o conceito de carga elétrica. Bem, pessoal, então o primeiro exercício ele diz o seguinte: tem um condutor metálico e ele recebe 2 vezes 10 elevado a 16 elétrons, sendo a carga elétrica elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. No item A, ele quer saber se esse condutor está eletrizado positivamente ou negativamente. Então, observem que pelo enunciado está dizendo o seguinte, que esse condutor metálico ele recebeu 2 vezes 10 elevado a 16 elétrons. Como ele recebe elétrons, ele está eletrizado negativamente. No item B, ele quer saber qual é a carga total adquirida pelo condutor. Bom, para fazer isso, a gente vai se utilizar desta relação. Só observem o seguinte: como esse corpo está eletrizado negativamente, nessa fórmula tem que aparecer o sinal negativo, como está mostrado aqui. Tranquilo? Então, quer dizer, a quantidade de carga ela só depende de 2 fatores: o número de partículas em excesso e a carga elétrica elementar. Então, observem que o número de partículas, no caso o número de elétrons, é 2 vezes 10 elevado a 16, vezes a carga elétrica elementar, que também foi dada no enunciado. E aí como é que a gente faz esse cálculo? É só dar uma relembrada. Primeiro, a gente multiplica os números. Aqui é menos, né? Menos. Aí eu tenho 2 vezes 1,6, que dá 3,2. E depois a gente vai multiplicar as potências de 10. Aqui eu tenho 10 elevado a 16 vezes 10 elevado a menos 19. Eu fiz esse cálculo aqui do lado para não ficar confuso. Então nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base. A gente mantém a base, que é o 10, e a gente tem que somar algebricamente os expoentes. Ou seja, eu tenho aqui 16 menos 19, que é igual a menos 3. De tal maneira que, nesse caso, a carga total adquirida por esse condutor é igual a menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. O exercício número 2 ele pede para que se determine o número de elétrons que devem ser retirados de um corpo para que adquira uma carga elétrica Q igual a 1,28 microcoulombs, e o problema fornece a carga elétrica elementar. Então aqui, na realidade, a gente tem que se ater a 2 coisas. Primeiro, se os elétrons eles foram retirados do corpo, esse corpo ele vai adquirir uma carga positiva, como aparece aí no enunciado. Está aqui, tem 1,28 microcoulombs. O micro, como a gente viu na aula 2, ele pega todas as grandezas, qualquer grandeza, melhor dizendo, e multiplica por 10 elevado a menos 6. Então está aqui. E aí eu quero determinar o número de elétrons. Então aqui na relação, o número de elétrons é representado pela letra M. Tranquilo? Então é só pegar e substituir. A carga que o corpo adquire é 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. Isso é igual, seguindo a fórmula, ao número de partículas, que eu não sei quanto vale, então a gente repete, vezes a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, para resolver a equação, o número que multiplica passa para o outro lado da equação dividindo, e nessa divisão aqui, primeiro a gente divide os números. 1,28 divididos por 1,6 é 0,8. Vezes, depois a gente vai dividir as potências de 10. Então, eu fiz isso aqui no cantinho, porque eu tenho que dividir 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 19. Nessa divisão, nós vimos que basta manter o primeiro número, o que aparece, a primeiro expoente, e a gente inverte o sinal do outro expoente, de tal maneira que essa
essa divisão é igual a 10 elevado a 13. Ou seja, aqui nós temos o número de elétrons que precisam ser retirados desse corpo. Contudo, o 0,8 ele não está expresso em notação científica. Então, se fosse uma questão objetiva, seria extremamente improvável que esse valor aparecesse como resposta. Então, eu vou escrever esse 0,8 em notação científica, que é 8 vezes 10 elevado a menos 1, vezes o 10 elevado a 13. E aqui nós temos o seguinte, eu tenho aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Na multiplicação de potências de mesma base, como está feito aqui no canto, a gente mantém a base, que é o 10, e a gente soma algebricamente os expoentes. Então eu tenho, menos 1 mais 13 é igual a 12. De tal maneira que, nesse caso, o número de elétrons que devem ser retirados desse corpo é igual a 8 vezes 10 elevado a 12. O exercício número 3 diz o seguinte, considere um objeto no qual se acumularam cargas de modo que a sua carga total vale menos 3,2 microcoulombs. Levando em consideração que a carga elétrica elementar tem módulo, que aparece aí, no item A ele quer saber se as cargas que se acumularam nesse objeto, se elas são devidas a prótons ou elétrons. Como é que a gente sabe disso? A carga total ela vale menos 3,2 microcoulombs. Com esse valor, observem que ela é negativa. Como a carga ela é negativa, o número de elétrons é maior do que o número de prótons, de tal maneira que as cargas que se acumularam nesse objeto, elas são devidas aos elétrons. Beleza? No item B ele quer saber que quantidade, ou seja, ele quer saber o número de partículas que se acumularam, ou seja, naquela forma a gente vai se utilizar do N. Então, a carga total é menos 3,2 microcoulombs. Vocês só precisam lembrar que como aqui aparece o micro, na realidade o micro ele pega qualquer grandeza e multiplica essa grandeza por 10 elevado a menos 6, como aparece aqui. E aí, na hora de substituir nessa fórmula, vocês só precisam lembrar que como esse corpo tem carga negativa, aqui tem que aparecer o sinal negativo. Beleza? Dito isso, a carga total está aqui, né? Menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. A carga ela é negativa, então, mais uma vez, aqui tem que aparecer o sinal, vezes a carga elétrica elementar. Então, tudo isso está multiplicando aqui no caso a variável, que é o n. Então o número que multiplica vai passar para o outro lado dividindo, de tal forma que é o seguinte, menos com menos na divisão é mais, 3,2 divididos por 1,6 é 2, 10 elevado a menos 6 divididos por 10 elevado a menos 19 está feito aqui ao lado, é uma divisão de potências de mesma base, a gente mantém o primeiro expoente, o expoente que aparece em cima, e a gente troca o sinal do outro expoente. Está aqui com o sinal trocado. Menos 6 mais 9 é igual a 10 elevado a 13, né? Ou seja, o número de elétrons que se acumularam nesse corpo é igual a 2 vezes 10 elevado a 13. O exercício número 4 está dizendo o seguinte, um bastão de vidro ele perde 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons quando atritado com um pano de seda, sendo que ambos estavam inicialmente neutros. Aí ele pede para considerar o valor da carga elétrica elementar aí como sendo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs e pede para que se determine a quantidade de carga adquirida pelo pano de seda. Deixei essa informação, apesar de não ter sido pedido, mas assim, observe que está escrito, tá? Ele está dizendo que ele perde elétrons. Então, como esse bastão ele perdeu elétrons, a carga dele, no final do processo, vai se tornar positiva, tá? Isso é algo importante. Então, ele quer saber qual é a quantidade de carga. Bom, o número de partículas está lá, 3 vezes 10 elevado a 13, e o valor aí da carga elétrica elementar. Então, basta pegar e se utilizar da fórmula que a gente já tem trabalhado, né? Então, o número de partículas está aqui, a carga elétrica elementar está aqui. Como é que a gente faz essa multiplicação? Primeiro a gente multiplica os números. Então, eu tenho 3 vezes 1,6 dá 4,8, e depois a gente multiplica as potências de 10.
10 elevado a 13 vezes 10 elevado a menos 19, a gente mantém a base e nós somamos algebricamente os expoentes. Então eu tenho aqui 13 menos 19 dá menos 6. De tal forma que esse bastão ele vai adquirir uma carga igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. O exercício número 5 está dizendo o seguinte: se a quantidade de elétrons envolvida em um processo de eletrização for de 5 vezes 10 elevado a 20, qual é o módulo da quantidade de carga do corpo após a eletrização? E ele fornece o valor da carga elétrica elementar. Então, a primeira coisa, apareceu aí um termo, que é um termo matemático. Na prática, o módulo de um número, o valor desse módulo, vai ser sempre um número positivo. Por mais que, neste caso, observem que a quantidade de elétrons que foi envolvida é 5 vezes 10 elevado a 20. Então, a gente pressupõe que a carga elétrica nesse processo, desse corpo, vai ser negativa. Só que como o problema pede para determinar o módulo, então a gente vai utilizar a fórmula normalmente e vai obter o resultado como sendo positivo. Mas é só para deixar claro que isso está sendo feito porque o exercício pede para determinar o módulo da quantidade de carga. Tranquilo? Então, o número de partículas envolvidas é 5 vezes 10 elevado a 20. Está aqui o valor da carga elétrica elementar, é só substituir tudo na relação. Então, nós temos o seguinte: o número de cargas é 5 vezes 10 elevado a 20, vezes, seguindo a fórmula, a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, aqui a gente vai multiplicar os números, 5 vezes 1,6 dá 8, depois a gente multiplica as potências de 10. 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 19, a gente está feito aqui no cantinho, né? A gente mantém a base, que é o 10, e a gente soma algebricamente os expoentes. Então eu tenho 20 menos 19 é igual a 1. De tal forma que a quantidade de carga desse corpo após o processo de eletrização é 8 vezes 10 elevado a 1 coulomb, ou seja, 10 elevado a 1 é 10, 8 vezes 10 é igual a 80. Aí eu não sei como é que isso poderia aparecer no exercício. Eu vou tentar manter meio que um padrão de escrever tudo em notação científica, mas de qualquer maneira isso aqui é igual a 80 coulombs. O exercício número 6 pede para determinar o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico inicialmente neutro para que fique eletrizado com carga elétrica igual a menos 1 coulomb. E aí ele fornece o valor da carga elétrica elementar. Então, primeira coisa é, a carga elétrica ela é negativa. Como a carga elétrica ela é negativa, nessa relação tem que aparecer o sinal negativo. Esse é um ponto. Depois é só a gente pegar e substituir. Então, a quantidade de carga é igual a menos 1, aparece aqui, certo? Menos, né, porque a carga do corpo é negativa. O número de partículas que eu não sei, o número de elétrons que eu não sei, vezes a carga elétrica elementar. Para resolver a equação, o número que está multiplicando, que é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Tranquilo? Para fazer essa divisão, primeiro a gente divide os números. Então eu vou dividir, menos com menos é mais. 1 dividido por 1,6 dá 0,625. E aqui vocês podem chegar e pensar o seguinte: eu só tenho 1. Como é que eu vou dividir essas potências de 10? O que acontece? Qualquer número elevado a zero, que não seja o zero, é igual a 1. Então observem que eu não vou estar alterando em nada aqui o exercício se eu escrever o menos 1 dessa forma, multiplicando isso por 10 elevado a zero. Porque, mais uma vez, 10 elevado a zero é igual a 1. E aí, o que acontece? Eu tenho que fazer essa divisão. Está feita aqui no cantinho. Eu tenho que dividir 10 elevado a zero por 10 elevado a menos 19. O esquema é o mesmo, né? Na divisão de potências de mesma base, a gente mantém a base, mantém o primeiro expoente, a gente troca o sinal do segundo expoente, como está feito aqui. De tal forma que essa divisão aqui é 10 elevado a 19.
E aí, observe que 0,625 não está escrito em notação científica. Eu fiz isso aqui embaixo. 0,625 em notação científica é 6,25 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a 19. Ou seja, essa multiplicação aqui de potências de mesma base está feita aqui no cantinho, está feita aqui ao lado. Então, para a gente fazer isso, a gente mantém a base, que é o 10, e a gente soma os expoentes. Menos 1 mais 19 é igual a 18. De tal forma que o número de elétrons que deve ser fornecido a esse condutor metálico é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 18. Nesse último exercício que foi proposto, ele pede para que se determine a carga elétrica de um condutor que, estando inicialmente neutro, perdeu 5 vezes 10 elevado a 14 elétrons. E ele fornece o valor da carga elétrica elementar, deixando claro que, como o corpo ele perdeu elétrons, ele se torna eletricamente positivo, ou seja, a carga dele é, no final do processo, positiva. Então, o número de partículas envolvidas está aqui, 5 vezes 10 elevado a 14, e a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. É só substituir tudo na relação. Então, está aqui o número de partículas, vezes a carga elétrica elementar, e aí nós temos 5 vezes 1,6 dá 8, 10 elevado a 14 vezes 10 elevado a menos 19, está feito aqui no canto, a multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base que é o 10, e a gente soma algebricamente os expoentes. Então eu tenho aqui 14 menos 19 é igual a menos 5. E aí de tal maneira que a carga desse condutor no final do processo é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Então, pessoal, olha só, essa semana, na realidade, vocês terão duas atividades. Uma delas é a correção dos exercícios, que foi o que nós fizemos, né? Então, eu tenho o PDF com dessa apresentação e tem o link lá do vídeo, lá no canal lá do YouTube. Além disso, até para que eu possa ter uma ideia daqueles que estão fazendo as atividades na plataforma aqui no Classroom ou não, eu propus aqui um quiz, que é uma outra atividade, tá? Nesse quiz, ele só tem os conteúdos referentes a essa aula sobre carga elétrica. E assim, cara, eu não tenho intenção ainda de avaliar vocês com nota. Eu gostaria que vocês reservassem um tempo durante essa semana para resolver essas questões. Vocês recebem o resultado na hora, pelo e-mail que foi criado pela SEDUC, e todos aqueles que responderem, independente do número de acertos, no final eu vou dar uma pontuação referente a isso. Não se preocupem com relação à questão de avaliação neste momento, mas isso vai acontecer, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Na semana que vem a gente vai trabalhar com a lei de Coulomb para força elétrica. E aí eu só gostaria de pedir uma coisa. Essa situação ela é nova para todo mundo, tanto para vocês quanto para nós, professores. E aí eu preciso saber, com relação à minha aula, se está faltando alguma coisa, se vocês querem propor algo, porque a gente, como eu falei, a gente está numa fase de aprendizado. Então tudo aquilo que eu puder fazer para facilitar o entendimento de vocês do conteúdo, eu vou fazer, tá? Então, o que eu peço a vocês? Quando vocês, depois que vocês assistirem o vídeo, coloquem as impressões de vocês no tópico que foi aberto, onde eu peguei e inseri isso. Coloquem lá, enfim, mesmo que seja para dizer oi, sabe? Enfim, mantenham-se bem, sabe? Fiquem bem. Fiquem em casa, por favor, obviamente aqueles que podem, quem não está trabalhando, sabe, cuidem da sua família, e na próxima semana a gente se vê, tá? Estou à disposição para qualquer tipo de dúvida que porventura vocês tenham. Um grande abraço.